Boa tarde, galera. Tudo bem com vocês? Nesta aula de hoje nós vamos estudar o tema capacidade térmica e ao fim desta aula vocês poderão aplicar os conhecimentos adquiridos na resolução de problemas. Esse assunto de capacidade térmica, ele está dentro de uma temática maior que se chama calorimetria. Então, a calorimetria é o ramo da física que estuda as quantidades de calor que provocam variações de temperatura ou mudanças de fase. Vocês devem ter estudado que variação de temperatura consiste na diferença entre duas temperaturas de dois instantes distintos. Variação de temperatura igual à temperatura final menos a temperatura inicial. Aqui tem um quadro que é muito importante que vocês tenham sempre em mente. ΔT é a letra que representa a grandeza física, variação de temperatura. E a unidade de temperatura, ela pode ser representada em graus Celsius, em graus Fahrenheit ou Kelvin. TF é a letra representativa de temperatura final. E TI, a letra representativa de temperatura inicial. Nosso tema principal hoje é a capacidade térmica. O que seria a capacidade térmica? Nada mais é do que uma grandeza física que informa a quantidade de calor que um corpo deve ganhar ou perder para que sua temperatura varie em 1 grau Celsius. Por exemplo, quando a gente diz que um corpo tem uma capacidade térmica de 20 calorias por grau Celsius, nós queremos dizer que, ao receber 20 calorias, a temperatura desse corpo irá variar em 1 grau Celsius. Mas, professor, o que ocorre se eu fornecer 40 calorias? Ora, se para 20 calorias aumenta 1 grau, para 40 vai aumentar 2 graus. Se for 60, o que vai acontecer? Aumentar 3. Assim proporcionalmente. Neste sentido, a fórmula para cálculo da capacidade térmica é uma fórmula quase que lógica. Ou seja, a capacidade térmica representamos pela letra C maiúscula e ela é definida como a quantidade de calor que gera uma variação de temperatura. Bom, quais são as unidades envolvidas? Vocês sabem que variação de temperatura, aqui no quadrinho, pode ser expressa em graus Celsius, pode ser expressa em graus Fahrenheit ou pode ser expressa na unidade Kelvin. A quantidade de calor, ela pode ser expressa em calorias ou em joule. E a capacidade térmica, ora, se é uma razão, ou seja, uma divisão entre calor e temperatura, a unidade vai ser a unidade de calor dividido pela unidade de temperatura. Então, pode ser caloria por Celsius, pode ser calorias por Fahrenheit, pode ser calorias por Kelvin, ou joule por Celsius, joule por Fahrenheit ou joule por Kelvin. Poxa, professor, mas qual eu utilizo? Existe o Sistema Internacional de Unidades que está aqui destacado. Sempre que eu utilizar capacidade térmica no sistema internacional, eu devo usar calor em joule, temperatura em Kelvin, logo capacidade térmica joule por Kelvin. Agora, é muito comum nesta temática usarmos a unidade caloria e graus Celsius. Tanto que nos nossos exemplos a seguir, nós utilizaremos estas unidades. Aqui embaixo, nós temos uma observação onde diz que se eu quero transformar de caloria para joule, eu devo usar uma relação conhecida, uma relação de conversão, onde o valor de uma caloria equivale a 4,18 joules. Vamos para um exemplo. Exemplo número 1. Um corpo tem capacidade térmica de 250 calorias por grau Celsius. Qual a quantidade de calor que se deve fornecer para que sua temperatura suba de 22 para 28 graus Celsius? Já na letra B, pede que você expresse
isto na unidade Joule. Vamos para a solução do nosso problema. Primeira coisa que nós devemos fazer é extrair os dados fornecidos. Nós temos neste problema, então, uma capacidade térmica de 250 calorias. O problema pede para calcular a quantidade de calor, que é representada por que letra? Letra Q. Então, nós anotamos esse dado, Q, uma interrogação, e ele informa aqui que a sua temperatura sobe de 22 para 28 graus. Este 22 graus corresponde à temperatura inicial e este 28 corresponde à temperatura final. Então, anotamos os nossos dados. TI igual a 22, TF igual a 28. Na letra B, nós temos que fazer uma transformação usando aquele fator. Uma caloria igual a 4,18 joules. Vamos para a solução do exercício. Os nossos dados aqui ao lado. E aí a gente tem que pensar o seguinte. Qual é a equação que permite que a gente calcule a quantidade de calor, sendo que nós temos como dado as seguintes informações: capacidade térmica e temperaturas inicial e final. Ah, professor, a fórmula que nós vamos usar é capacidade térmica igual a quantidade de calor dividido pela variação de temperatura. Muito bem, para solucionarmos, é interessante fazermos um pequeno ajuste na nossa fórmula. Não que seja necessário, mas aconselho que ficará melhor para resolvermos. Se a variação de temperatura está no denominador, nós podemos fazer a multiplicação pela grandeza C e obter a equação escrita de uma maneira diferente. Quantidade de calor igual a capacidade térmica vezes variação de temperatura. Primeiro, variação de temperatura nada mais é do que a temperatura final menos a inicial. Portanto, se o problema forneceu as duas temperaturas, basta que a gente faça a subtração entre elas. Então, temperatura final 28, inicial 22. Fazendo a subtração, 28 menos 22, temos o valor 6 graus. Então, 6 graus a gente vai substituir no lugar de ΔT. Logo, nós teremos capacidade térmica 250 calorias por grau Celsius, multiplicado por 6 graus Celsius. A multiplicação desses dois valores, 250 por 6, dá o resultado de 1.500. Gente, preste atenção que nós colocamos as unidades acompanhando aqui os nossos valores, para que vocês percebam que a multiplicação destas duas unidades, caloria por grau Celsius, por grau Celsius, permite que a gente faça a simplificação da unidade grau Celsius, sobrando para a gente apenas a unidade caloria, que é a unidade da quantidade de calor. E a letra B diz para calcularmos a quantidade de calor na unidade Joule. Então, o que a gente precisa saber é que uma caloria equivale a 4,18 joules. E aí a gente vai montar a nossa regrinha de 3. Uma caloria 4,18, 1.500 calorias equivale a quanto? Então a gente põe uma letra aí, pode ser a letra X, ou pode ser a letra Q, ou a letra que vocês acharem melhor. Esse 1.500 é o resultado da letra A, né? Lembrem disso. E aí, para resolver esta regra de 3, basta que a gente faça x vezes 1 igual a 1.500 vezes 4,18. Aí vocês podem também perceber que a unidade de caloria pode ser simplificada dos dois lados da equação, sobrando para a gente, então, 1.500 vezes 4,18, 6.270. Esse 1 que está multiplicando, se nós passarmos dividindo, o 6.270 dividido pelo 1 vai ser o 6.270. Exemplo número 2. Ao se fornecer 1.200 calorias para um objeto metálico, verifica-se que sua temperatura aumenta de 15 para 18 graus Celsius. Qual é a variação de temperatura do objeto?
Qual é a capacidade térmica do corpo em calorias por grau Celsius? Vamos aos dados. Aqui o problema disse que fornecia 1.200 calorias. 1.200 calorias é a quantidade de calor. Quantidade de calor é representada pela letra Q. Então anotamos. Quantidade de calor, 1.200 calorias. Também diz que a temperatura aumenta de 15 para 18 graus. Logo, a temperatura inicial será 15 e a temperatura final 18. A variação de temperatura é representada pela letra ΔT e a capacidade térmica, que é para ser calculada, é representada pela letra C maiúscula. Vamos à solução do problema. Qual é a fórmula para calcularmos a variação de temperatura? Professor, não precisa de fórmula, é óbvio. Variou 3 graus, de 15 para 18. Bom, vamos fazer uma anotaçãozinha simples. Vale a pena. Variação de temperatura, temperatura final menos inicial. 18 menos 15 dá um resultado de 3 graus Celsius. Na letra B, que estava pedindo a capacidade térmica, recordamos que a capacidade térmica é a razão entre a quantidade de calor e a variação de temperatura. Portanto, dos nossos dados 1.200 dividido pelo valor de 3, é obtido aqui, teremos uma divisão igual a 40 calorias por grau Celsius. Aqui a unidade de calorias está em cima, a unidade de grau Celsius está embaixo, não há simplificação, portanto, mantemos aqui a unidade. Ora, esta é a unidade da capacidade térmica. O resumo, então, das nossas fórmulas utilizadas. Capacidade térmica é quantidade de calor dividido pela variação de temperatura. Ou eu posso escrever, esse símbolo aqui significa equivalência, ou eu posso escrever quantidade de calor igual a capacidade térmica vezes variação de temperatura. Só multiplicar esses dois aqui igual a Q. E também a equação da variação de temperatura, que corresponde a uma diminuição entre as temperaturas final e inicial. As letrinhas representativas estão aqui, as suas grandezas físicas correspondentes e as unidades que podem ser adotadas na solução dos problemas. Gente, desejo bons estudos a vocês e não esqueçam de realizar suas atividades que estão postadas no SIGA. Um grande abraço e até uma próxima aula. Tchau, tchau.